Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Nesse vídeo nós vamos começar a aplicar nosso conhecimento sobre fasores, que vimos até as últimas aulas, nos dispositivos básicos de forma individual. E também vamos analisar como é a resposta deles com relação à sua impedância frente à aplicação de uma tensão ou corrente alternada senoidal. Aplicar a álgebra dos fasores nos permite, então, desenvolver um método rápido e direto para a solução de circuitos de corrente alternada, assim como nós fizemos lá para circuitos de corrente contínua. Então, compreendendo a similaridade que existe entre circuitos de corrente contínua e alternada, pessoal, nos permite, então, utilizar diversas regras, por exemplo, regra do divisor de tensão, regra do divisor de corrente, e os teoremas que nós vimos também lá em circuitos de corrente contínua, também agora em circuitos de corrente alternada. Começando pelos resistores, conforme vimos lá na aula 93, sabemos que para um circuito puramente resistivo, aí como mostra o circuito da figura 1, a tensão e a corrente estão em fase, né? Então, as amplitudes da corrente ali, pessoal, nós podemos obter como sendo a amplitude da tensão sobre a resistência ou a amplitude da tensão, podemos utilizar a amplitude da corrente vezes a resistência, né? Aplicação comum aí para a lei de Ohm. Vamos pegar ali a expressão para essa tensão, por exemplo, aí, né? Temos ali a amplitude da tensão seno de ômega-t, e para a sua representação fasorial, né, nós vamos ter o valor eficaz da tensão como o módulo, e o ângulo nesse caso é 0 grau, uma vez que a função está ficando, né, crescente e positiva em zero. Lembrando, né, pessoal, que para obter o valor eficaz da tensão, basta pegar a amplitude da tensão e dividir aí por raiz de 2, né, que vai dar ali aproximadamente 0,707 vezes o valor da amplitude da tensão. Para a corrente, pessoal, então, basta aplicar a lei de Ohm agora também de forma fasorial, né? Então, nós vamos ter o fasor da tensão sobre a impedância que representa o resistor, né? Então, basta dividir o módulo da tensão pelo valor da resistência, né? E o ângulo é calculado, então, pegando a fase do numerador e subtraindo aí a fase, né, do denominador. Nesse caso, pessoal, como nós estamos falando de um resistor, né? A tensão e a corrente estão em fase. E para satisfazer essa condição, pessoal, o ângulo θr ali tem que ser igual a 0, né? No domínio do tempo, a corrente vai ser o que então, pessoal? Ela vai ter uma amplitude, que será ali raiz de 2, que multiplica o valor eficaz da tensão sobre o valor da resistência, seno de ômega-t. O fato de θr, né, o ângulo de fase da resistência, aí, ser 0 grau, ser empregado na forma polar, né, na impedância expressa pela equação 1, garante então que a relação de fase adequada entre a tensão e a corrente em um resistor. A grandeza ali, ZR, né, com Z em negrito ali, pessoal, que tem um módulo e um ângulo associado, é denominado impedância do elemento resistivo. Ela é medida em ohms e indica quanto o elemento impede, vamos dizer assim, né, a passagem de corrente no circuito. Esse formato, pessoal, se mostrará uma ferramenta muito importante e muito útil quando vamos analisar circuitos mais complexos e as relações de fase não forem assim tão simples quanto é no caso aí de um resistor. Mas é importante entender que a impedância resistiva, né, ZR, ela não é um fasor, tá? Ela tem uma notação similar à de um fasor, né? Ela tem um módulo, ela tem um ângulo, certo? Mas ela não é um fasor, né? A notação fasorial é usada para corrente e tensões senoidais, né? O termo fasor aqui é utilizado para grandezas que variam no tempo. E no caso do resistor, pessoal, R e o ângulo associado ali, né, no caso ali 0 grau, são grandezas fixas, né? Então vamos ver isso numericamente, né? Exemplo 1, usando a álgebra dos números complexos, determine a corrente I no circuito da figura 2, faça um esboço da forma de ondas de V e I. Bom, nós temos aqui então uma tensão senoidal alimentando um resistor de 5 ohms, né? Ali nós temos a tensão no resistor de 150 volts de amplitude, seno de ômega-t. Bom, então vamos começar aqui plotando como é essa forma de onda senoidal, né? Tem uma amplitude ali de 150 volts. E como eu não tenho nenhuma fase ali na expressão para tensão, então ela está ficando crescente positiva ali em zero, ou seja, em fase na origem.
Precisamos primeiro calcular o valor eficaz dessa tensão, né? A amplitude sobre raiz de 2, temos ali 150 sobre raiz de 2, que é igual a 106,07 volts. Ok. O fasor dessa tensão será 106,07, né, volts, o módulo, e o ângulo aqui é 0 grau. Né? A tensão está em fase com a origem. E a corrente? Bom, aplicação da lei de Ohm agora de forma fasorial. Tensão sobre a impedância do resistor, que nesse caso aqui, né, nós temos 106,07 volts, com ângulo de 0 graus, sobre ali 5 ohms, que é o valor da resistência, com ângulo também ali de 0. Resultando numa corrente igual a 21,21 amperes, né, esse é o módulo da corrente, com um ângulo de 0 grau. E passando essa corrente de forma fasorial para o domínio do tempo, nós vamos pegar aí e calcular a amplitude dessa corrente, né? Que será ali raiz de 2 vezes o valor eficaz ali, 21,21 amperes, né? E seno de ômega-t, resultando em 30 amperes. Seno de ômega-t. Essa vai ser, então, a expressão para a corrente aí no resistor, certo? E no gráfico está aí a representação. Né? Uma corrente em fase com a tensão é um resistor, né? E amplitude de 30 amperes. Tá. E se a tensão tivesse aí um ângulo de fase diferente de 0? Bom, vamos ver o exemplo 2 agora. Então, usando a álgebra dos números complexos, determine a tensão no circuito da figura 3 e depois, né, pessoal, vamos fazer também o esboço da forma de onda da tensão e da corrente, tá? Então, o circuito é similar, né? Nós temos uma tensão alternada alimentando um resistor de 5 ohms. Mas agora nós sabemos o valor da corrente. E a função dessa corrente é 5 seno de ômega-t mais 45 graus. Então vamos representá-la graficamente, né? Ela está avançada em relação à origem, 45 graus. E a amplitude é 5 amperes. Ok? Beleza? Então na forma fasorial, essa corrente nós vamos primeiro calcular o valor eficaz dela, né? Pegando a amplitude dividindo por raiz de 2, obtemos aí 3,536 amperes. Então, a notação fasorial para a corrente será ali 3,536 amperes. Esse é o módulo. E o ângulo de fase ali, 45 graus, né? Bom, podemos agora calcular a tensão usando a álgebra, né, dos números complexos. Para isso, vamos pegar e multiplicar o fasor, né, da nossa corrente com a nossa impedância resistiva ainda nesse caso. Então, atribuindo os valores, pessoal, lembre-se, vamos multiplicar os módulos, né? 3,536 vezes 5, 17,68 volts. E somar os ângulos. 45 mais 0, 45 graus. Então tá aí, pessoal, o fasor para a nossa tensão. E voltando agora para o domínio do tempo, né? Basta a gente pegar o valor eficaz da tensão, que é o módulo do fasor tensão, vezes raiz de 2, certo? Chegando ali a 25 volts de amplitude, seno de ômega-t mais 45 graus. Mais uma vez, né, nós temos a tensão em fase com a corrente, e olha o gráfico aí, né, a amplitude de 25 volts. Normalmente é útil analisar um circuito tendo o diagrama fasorial em mãos, porque eles nos dão uma visão geral, imediata dos módulos e das relações de fase entre as mais diversas grandezas associadas a esse circuito. Por exemplo, os diagramas de fasores considerados nos dois exemplos que vimos agora são ilustrados na figura 4. Em ambos os casos, pessoal, é óbvio aí que a tensão e a corrente estão em fase, pois as duas grandezas têm o mesmo ângulo, né? Então observe aí o diagrama fasorial do exemplo 1 e 2. Para o exemplo 1, a tensão tinha um ângulo 0, por isso que ela está toda orientada para o eixo ali dos reais, correto? Assim como a corrente, no caso de um resistor. Temos a amplitude dos vetores ali para tensão e corrente, e o ângulo é 0 nos dois casos, né? Agora, no caso do exemplo 2, nós temos uma fase, certo? De 45 graus para a corrente, também resultando numa fase de 45 graus para a tensão. Então, nós temos um avanço de 45 graus, certo? No sentido anti-horário, na representação no diagrama de fasores, mas os dois fasores, tanto da tensão e da corrente, aí, têm a mesma orientação, certo? 45 graus, mas lógico aí, pessoal, cada um com o seu
módulo. Bastante simples aí a representação fasorial, né? Vamos de indutor agora, pessoal. Vimos lá na aula 94 que, no caso de um indutor puro, né, conforme nós temos aí na figura 5, a tensão está adiantada a 90 graus em relação à corrente, e que a reatância do indutor, né, XL, é dado como sendo ômega-L. Então, no caso aí, para o cálculo da amplitude da corrente, nós vamos fazer a aplicação da lei de Ohm, só que, em vez de resistores, temos a reatância indutiva. Então, tensão máxima sobre a reatância indutiva para obter a amplitude da corrente, né? E a amplitude da tensão ela pode ser obtida também aplicando a lei de Ohm, né? Multiplicando aí a amplitude da corrente vezes a nossa reatância indutiva. Então, pessoal, para a tensão aqui, nada mudou, né? Nós vamos ter a representação fasorial ali tendo um módulo e um ângulo, lembrando aí que um módulo será o valor eficaz, né? Por isso nós estamos pegando a amplitude da tensão e dividindo por raiz de 2. E a corrente vamos obter aplicando a lei de Ohm, né? Só que agora como o fasor de tensão, né? E a impedância do indutor. Nesse caso ali, a impedância do indutor é XL, né? Que é a reatância indutiva, com o ângulo θ do indutor, né? Bom, vamos ver como que fica isso, né? Para obter o módulo da corrente, basta dividir o módulo da tensão pela reatância indutiva, né? O módulo da impedância do indutor. E o ângulo de fase da corrente será o quê? O ângulo de fase da tensão, que nós estamos considerando aqui 0 grau, poderia ser outro valor, tá? Menos o ângulo θL. Só que olha só, pessoal, se a gente olhar ali no gráfico, a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão. Lembre-se da aula 94. Então, para que o fasor da corrente represente isso, né? Então, o nosso θL deve ter, então, um ângulo de 90 graus. Então, substituindo ali θL igual a 90 graus, nós vamos ter ali a representação para a corrente, né, de forma fasorial, no caso de um indutor puro, como sendo o módulo da tensão pela reatância indutiva com um ângulo de menos 90 graus. Tá? E no caso da representação no domínio do tempo, nós vamos ter que a corrente será ali raiz de 2, né? Lembra? Para obter a amplitude, que multiplica ali a tensão sobre a reatância indutiva, seno de ômega-t menos 90 graus. Tá? Partimos ali que a tensão está em fase com a origem, então a corrente está atrasada 90 graus. O fato de θL igual a 90 graus ser empregado na forma polar, a impedância expressa ali na equação 2 garante então uma relação de fase adequada entre a tensão e a corrente do indutor. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com indutor puro, pessoal, a impedância dele será como? Reatância indutiva, como módulo, né, com um ângulo de 90 graus. Então, ZL ali em negrito, pessoal, tem um módulo e um ângulo associado. Ele é denominado, então, impedância do indutor, que também é a medida em ohms, né, e indica quanto o elemento impede a passagem da corrente no circuito, assim como o caso do resistor. Lembrando que indutores puros só podem armazenar energia e nunca dissipá-la como os resistores, né? Então, mais uma vez, né, o importante ressaltar aqui que a impedância indutiva ZL não é uma grandeza fasorial pelos mesmos motivos que vimos lá para o caso lá do resistor, né? Bom, vamos então para exemplo numérico. Então, exemplo 3, né? Usando a álgebra dos números complexos, determine a corrente no circuito da figura 6 e faça um esboço da forma de onda da tensão e da corrente. Então, olha aqui, uma fonte de tensão aplicando 24 volts, né, de amplitude, seno de ômega-t. E a reatância indutiva de 6 ohms. Ok? Então, temos o gráfico aí para a tensão, né, com amplitude de 24 volts, sem defasagem, né, em relação à origem. Então, a forma fasorial para a tensão, nós já vimos como fazer, né? 24 sobre a raiz de 2, temos 16,97. Então, esse é o módulo com ângulo de 0 grau. E para a corrente, aplicamos a lei de Ohm agora. Então, o fasor da tensão, certo? Sobre a impedância do indutor. Nesse caso, vamos ter ali 16,97 volts com ângulo de 0 sobre a reatância indutiva ali é 6 ohms.
E a fase, lembre-se, é um indutor, então 90 graus, resultando numa corrente com módulo 2,828 amperes e uma fase ali, né, 0, menos 90 graus. Tá aí, pessoal. Temos então uma corrente senoidal cuja amplitude ali é raiz de 2 vezes o módulo do fasor corrente, 2,828, seno de ômega t menos 90 graus, certo? Ou seja, uma corrente com amplitude de 4 amperes, mas atrasada em relação à origem, 90 graus. Observem o gráfico ali, pessoal, que nós temos então a corrente atrasada 90 graus em relação à tensão. Então, aquele θ L, né, tem que ser 90 para que a gente represente ali a corrente de forma adequada, né, como é um comportamento real, no caso de um indutor puro. Exemplo 4, né, usando a álgebra dos números complexos, determine a tensão V no circuito da figura 7 e faça um esboço da forma de onda V e I. Bom, pessoal, agora nós temos a expressão para a corrente, 5 amperes de amplitude, seno de ômega t mais 30 graus, ou seja, a corrente está adiantada em relação à origem e a reatância indutiva é de 3 ohms. Então, o gráfico fica sendo aí, pessoal, uma corrente de 5 amperes de amplitude adiantado 30 graus em relação à origem. E para o fasor, né, pessoal, vamos a calcular o valor eficaz, né, 5 sobre raiz de 2, 3,536, que será o módulo do fasor da corrente, e o ângulo ali é 30 graus. Então, agora nós podemos calcular a tensão nesse indutor, que será a aplicação da lei de Ohm, só que agora usando o fasor da corrente vezes a impedância do indutor, certo? Então terá o formato ali, né, módulo da corrente com o ângulo θ, que multiplica a impedância do indutor, reatância indutiva com o ângulo de 90 graus. Atribuindo os valores, né, produto dos módulos, vamos ter 10,61 volts, e somando os ângulos, no caso de produto, 30 mais 90, 120 graus. Passando para o domínio do tempo, basta pegar o módulo, que é o valor eficaz da tensão, e multiplicar por raiz de 2, né? Então, nós teremos ali 15 volts, seno de ômega t, mais 120 graus. Então, observe, pessoal, que nós temos que a tensão está 120 graus avançada em relação à origem. E por quê? Porque a tensão está 90 graus adiantado em relação à corrente, no caso de um indutor puro. Está lá a representação gráfica de tudo isso aí. Então, observe, pessoal, que sempre vai, no caso de um indutor, a tensão vai estar adiantada em relação à corrente, 90 graus. Vamos ver agora como que fica o diagrama de fasores desses dois exemplos, pessoal. Olha aí, para o exemplo 3, né, que é a figura 8A. Então, no caso da tensão, nós não temos defasagem, né? Então, ela está ali com um vetor de 16,97 volts, todo indicando a parte real do eixo, né? E no caso a corrente, pessoal, está ali atrasada em relação à tensão, né? Lembra? Sentido anti-horário aí de rotação dos fasores aqui, né? Nas nossas coordenadas, né? O módulo está ali, 2,828 amperes, só que 90 graus atrasado em relação à tensão. Por isso nós temos, então, o ângulo reto aí entre esses fasores. No caso do exemplo 4, nós temos que a corrente estava ali com 30 graus, essa foi a informação que nos foi dada, né? O módulo 3,536 amperes. E como a tensão no indutor está sempre adiantada 90 graus, observe que nós temos, né, o ângulo reto formado entre V e I, só que agora a tensão, né, adiantada em relação à corrente, ou a corrente está atrasada em relação à tensão, certo? Mas o módulo está ali, 10,61 volts. Então preste bastante atenção, né, nos valores dos fasores para tensão e corrente e a representação fasorial deles. Vamos para o caso aqui do nosso último elemento passivo aqui, né, comum, que é o capacitor, onde nós temos aqui que a corrente dele está adiantada em relação à tensão 90 graus, conforme vocês podem ver aí no gráfico. E nesse caso, para o cálculo do valor máximo da corrente, nós vamos ter aí a amplitude da tensão sobre a reatância capacitiva. Lembrando que a reatância capacitiva é 1 sobre ômega C. Para a tensão aqui, nada muda em relação aos outros, né? Para converter a tensão em fasor,
pega a amplitude, né, da tensão e divide por raiz de 2 para obter o valor eficaz, né? E para o cálculo da corrente, vamos ter a aplicação da lei de Ohm. Fasor da tensão sobre a impedância do capacitor, que nesse caso ali teremos a tensão sobre a reatância capacitiva. E o ângulo de fase será 0 graus, no caso da tensão que está em fase com a origem, menos θc, certo? Que é o ângulo de fase da impedância do capacitor. Mas quanto é θc? Bom, como a corrente está adiantada a 90 graus em relação à tensão, o ângulo associado à corrente deve também ter um ângulo de 90 graus para satisfazer isso, né? Então, θc tem que ser igual a menos 90 graus. Né? Por quê? Substituindo θc igual a menos 90 graus, vamos ter que a corrente terá, então, um módulo dado pela tensão sobre a reatância capacitiva com um ângulo de 90 graus adiantado, que é assim que é o comportamento da corrente um capacitor, né? Adiantado 90 graus em relação à tensão. E no domínio do tempo, nós vamos ter, então, a raiz de 2, né, para obter a amplitude, vezes a tensão sobre a reatância capacitiva, seno de ômega-t mais 90 graus, né? Corrente adiantada em relação à tensão que está ali na origem em 0 grau. O fato de θc igual a menos 90 graus ser empregado na forma polar, a impedância expressa na equação 3 aí, garante uma relação de fase adequada entre a tensão e a corrente do capacitor. Mais uma vez, né, pessoal? A grandeza aí ZC em negrito, que tem um módulo e um ângulo associado, é denominado impedância do capacitor, né? E ela também é medida em ohms e indica quanto esse elemento impede a passagem da corrente no circuito. Lembrando que capacitores puros apenas podem armazenar energia, né, na forma de um campo elétrico e nunca dissipá-lo, como nós vimos lá no caso dos resistores, né? Bom, mais uma vez, lembro que a impedância capacitiva, né, ZC, não é uma grandeza fasorial, assim como nós vimos lá para o resistor e também para o indutor. Né? Então vamos aí para o exemplo numérico. Exemplo 5. Usando a álgebra dos números complexos, determine a corrente I no circuito da figura 10. E fazendo lá o nosso esboço para a tensão e a corrente. Então nós temos a tensão no capacitor, né, que tem amplitude de 20 volts, seno de ômega-t, né, e a reatância capacitiva ali de 4 ohms. Então no gráfico aí nós temos a tensão, na expressão da tensão não aparece nenhum ângulo de fase, então está ali, né, ficando positiva crescente em 0 grau. Para obter o fasor da tensão, vamos calcular então aqui a amplitude sobre raiz de 2, vai dar ali 14,14 volts. Né? Então o fasor tem 14,14 volts de módulo com ângulo 0 grau. Aplicando a lei de Ohm para encontrar a corrente, nós temos ali a tensão sobre a impedância capacitiva, só que devemos lembrar que θc, pessoal, vai ser quem? Menos 90 graus, tá? Não podemos esquecer, como nós temos aqui um capacitor puro, θc vai ser sempre aí menos 90 graus, tá? Então, substituindo os valores, nós temos aqui 14,14 sobre 4 dá 3,535 amperes. E agora nós temos que subtrair os ângulos. 0 menos 90 graus, temos 90 graus aí para o ângulo de fase da corrente, certo? Então, a corrente está adiantada em relação à origem. Como que fica, então, a corrente no domínio do tempo? Pega o módulo do fasor da corrente, multiplica por raiz de 2. Então, nós vamos ter ali uma amplitude de 5 amperes, seno de ômega-t, mais 90 graus. Né? Esse mais 90 graus está tirado ali do fasor, também é 90 graus. Observe o gráfico ali que a corrente está adiantada em relação à tensão, 90 graus, e a amplitude de 5 amperes. Exemplo 6. Usando a álgebra dos números complexos, determine a tensão V no circuito da figura 11. Faça um esboço da forma de onda VEI. Olha lá, pessoal. Temos a reatância capacitiva e a corrente, a expressão ali, 4,5 amperes, seno de ômega-t menos 40 graus. Então, olha só, pessoal, o gráfico para essa corrente, né? Está atrasado em relação à origem, 40 graus, amplitude de 4,5 amperes. Então, da expressão da corrente, vamos ver a forma fasorial, né?
Pegamos a amplitude, dividimos por raiz de 2 para obter o valor eficaz da corrente. Então, o fasor é 3,182 amperes com um ângulo de menos 40 graus. Ok? Tranquilo. Vamos aplicar agora a lei de Ohm para obter a tensão. Então, o fasor da corrente vezes a impedância capacitiva, né? Então, teremos o módulo da corrente com ângulo θ vezes a reatância capacitiva com um ângulo de menos 90 graus, tá? Capacitor, sempre ali, menos 90 graus para a impedância, né? Bom, fazendo aí o produto dos módulos, né? Temos 12,728 volts. E o ângulo, né? Vamos somar. Menos 40 menos 90 vai dar ali, então, menos 130 graus. Ou seja, a tensão está atrasada em relação à origem, menos 130 graus. Então, no domínio do tempo, pessoal, pegamos o módulo da tensão e multiplicamos por raiz de 2, obtendo 18 volts, seno de ômega-t, menos 130 graus. E olha como que fica a representação no domínio do tempo. Lá, pessoal, temos que a tensão está atrasada em relação à origem, 130 graus, que vai resultar num atraso em relação à corrente ali de 90 graus, né? Conforme nós já estudamos lá na aula 95, né? Tensão no capacitor sempre atrasada em relação à corrente. Vamos ver, então, o diagrama fasorial para esses dois exemplos, né? Temos lá, para o exemplo 5, a tensão em fase com a origem lá, né? Todo o vetor orientado no eixo dos reais, certo? E a corrente, ela está adiantada em relação à tensão 90 graus. Observe o ângulo reto formado entre corrente e tensão. Só que nesse caso a corrente está adiantada em relação à tensão. E para o diagrama fasorial do exemplo 6, nós temos também a corrente adiantada em relação à tensão, só que a corrente está atrasada em relação à origem 40 graus. No caso do diagrama fasorial aqui, nós temos que a corrente ela tem 40 graus em relação ao eixo dos reais ali, né? Só que ali na parte negativa do eixo dos imaginários, certo? Lembrando que ao longo do tempo esses fasores giram no sentido anti-horário, né? Antes de vermos mais alguns detalhes com relação ao diagrama de impedâncias, pessoal, lembre-se que tem um link na descrição desse vídeo para você fazer o download do PDF, né? Que é a lista de exercícios sobre essa aula. Então tente resolver e depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir os resultados, né? E então saber como está o seu desempenho com relação a esse assunto. Agora que associamos um ângulo de fase à resistência, à reatância indutiva e à reatância capacitiva, podemos então representar essas grandezas num plano complexo, como vemos na figura 13, né? Em qualquer circuito, a resistência sempre está na parte positiva do eixo dos reais. A reatância indutiva sempre está na parte positiva do eixo dos imaginários. E a capacitância sempre está na parte negativa do eixo dos imaginários, tá? O resultado é um diagrama de impedâncias que pode representar os valores individuais e o valor total da impedância de qualquer circuito de corrente alternada. Nós veremos nas próximas aulas que circuitos têm diferentes tipos de elementos que apresentam uma impedância total cujo ângulo está entre menos 90 graus e mais 90 graus. E se a impedância total estiver com ângulo igual a zero, o circuito é resistível por natureza. Se ele estiver mais próximo de 90 graus, o circuito tem características mais indutivas, né? E se ele estiver com um ângulo mais próximo a menos 90 graus, então o circuito terá características mais capacitivas. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Verifique sua inscrição no canal, caso não seja inscrito ainda, e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.